Meus queridos, desde o dia que o pastor Jimmy comentou comigo que ele ia fazer a cirurgia, eu fiquei com o coração apertado e falei para Deus que eu queria, de alguma forma, servir a Deus e servir ao Jimmy. Ele, como servo do Senhor, gosta de pregar, gosta de falar de Jesus, evangelizar, gosta de ensinar, tem uma palavra muito boa. E a cirurgia do Jimmy implica em ele ter algum tempo de recuperação, ele não pode ficar falando muito tempo. E também ele está num processo de adaptação da sua musculatura facial, né, dessa região toda onde foi mexido. E eu me coloquei à disposição do Jimmy, eu falei: Jimmy, eu queria, durante o tempo que você não falar, eu queria oferecer para você a minha voz, eu queria ser porta-voz de você, e eu queria que você buscasse Deus, meditasse, estudasse, orasse, e que você trouxesse uma palavra para a igreja, porque a igreja precisa ouvir você. Ela precisa ouvir o Cleverson, o Jimmy, o Zé Ernesto, pelo tempo que Deus quiser. Então eu fiz isso. Ele se colocou à vontade, e aí então a semana passada ele me procurou e eu falei para ele: eu quero falar o que Deus falou para você. Então, a partir de agora, desse exato momento, tudo que eu falar não é meditação do meu coração, mas é do coração do Jimmy, com Deus, da relação dele com Deus, do estudo dele. E eu me alegro por isso, de poder ser tipo um Arão para ele, que é um Moisés, né? E é Moisés porque a barba dele é mais branca do que a minha, ele é mais velho do que eu. Estou brincando, Jimmy. Então, é um privilégio poder te servir, viu? Muito bem. Então, como todos já estão sabendo, nós começamos um tempo de jejum e oração, com o objetivo de termos mais aproximação de Deus, mais intimidade com Deus. A SEM está realizando um jejum de 40 dias, junto com muitas outras pessoas do Brasil e de fora do Brasil. Esse vídeo foi mostrado aqui na rede social, o pastor Cleverson fazendo um desafio de fazer esse jejum, o jejum de Jesus, o jejum de 40 dias. Essa experiência, naturalmente, vai trazer para quem está de coração buscando ao Senhor uma renovação espiritual, vai trazer uma mudança na vida. E é óbvio que precisamos entender que a SEM, eu e você, a Igreja de Jesus, precisa ser renovada, avivada, pulsante e entusiasmada. Ela precisa de viver, vamos dizer assim, motivada pelo amor de Deus e avivada mesmo, onde Cristo viva pulsante dentro da gente por intermédio da gente. E isso tem que ser e tem que estar para além daquilo que a gente faz para Deus. Nós precisamos de um avivamento que nos leve a uma obediência total e de coração a Deus, e que seja motivada pelo amor que nasce no coração dele. Como diz Ernest Baker, um avivamento pode produzir barulho, mas não é nisso que ele consiste. O fator essencial do avivamento é a obediência de todo o nosso coração. E essa afirmação, ela é coerente com a palavra do apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 3. Ou seja, quando Paulo diz que eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo, ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagem de Deus, de profetizar de todo o conhecimento,
de entender todos os segredos, discernimento, de ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, ser um mártir. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Então, como diz o Ernest Baker, é muito mais do que o que se faz para Deus. É permitir Deus viver na gente, e é permitir que esse amor ágape, que é o amor de Deus, não dos homens, flua na nossa vida e seja a força motriz, seja a motivação, seja o início e o fim da nossa vida e do nosso estilo de vida e daquilo que a gente faz para Ele. Então, baseados em alguns versículos que nós vamos ler no livro de Abacuque, profeta Abacuque, nós vamos ver alguns aspectos que revelam se nós estamos experimentando ou caminhando para um avivamento em nossas vidas. E o primeiro aspecto dessa vida no avivamento, ou de quem está caminhando nisso, nessa experiência, é a inconformidade. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo no livro de Abacuque, profeta Abacuque, no finalzinho do Antigo Testamento. Ele está antes de Sofonias e depois de Naum. Vá lá até ali Mateus e comece para trás um pouquinho que você localiza ele. Antes de Sofonias e depois de Naum. Quem está usando a Bíblia linguagem de hoje, pode ir direto na página 1049. Quem usa a linguagem de hoje. Então abra comigo Abacuque capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 2 a 4. Ok? Diz assim o texto: Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Eu estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei. E a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons. E a justiça é torcida. Como você pode observar nessa passagem, Abacuque, o profeta Abacuque, viveu numa época extremamente complexa, onde os babilônios, eles se tornaram o império mais poderoso da terra. E Abacuque, como homem de Deus, profeta de Deus, não conseguia compreender o coração de Deus, não conseguia entender como é que Deus tolerava na sociedade, e obviamente isso gerava problemas para o povo de Deus, para o povo de Israel, para o povo judeu, como é que Deus tolerava tanta violência, tanta injustiça, tanta destruição, tanta bagunça, tanta anarquia. Aquilo fazia com que Abacuque ficasse transtornado, indignado, inconformado. E essa é uma das características do avivamento genuíno, é a não conformação com os pecados que estão diante dos nossos olhos, com as práticas pecaminosas dos nossos dias. E aí a gente precisa entender que não basta a gente olhar para a situação dos nossos dias, assim como Abacuque olhou para os dias dele, e reclamar, e questionar, e criticar, e julgar a atitude das pessoas, enquanto dentro do nosso próprio coração existem coisas semelhantes, pecados parecidos, às vezes até piores do que aqueles que nós estamos criticando. Sabe, quando a gente experimenta, a igreja, o povo de Deus experimenta um avivamento genuíno, ela adquire o que a Bíblia chama de temor do Senhor. E uma das definições para temor do Senhor não é só o princípio da sabedoria, mas é asco, nojo, ódio, como está na palavra, pelo pecado. Então,
quando a gente está nesse processo da presença de Deus, do Espírito Santo, de ser cheio de Deus, de viver na vontade de Deus, isso é algo que fica muito forte dentro do coração da gente. A gente não quer o pecado nem fora, muito menos dentro. Porque se a gente critica fora e ele está dentro, a gente não tem autoridade. Mas quando a gente passa a nossa vida limpo, diante de Deus, então a gente se torna autoridade, luz, para orar, interceder e fazer diferença. O avivamento genuíno nos leva a abandonar as velhas práticas do velho homem, ou aquelas práticas da vida corrompida que a gente tinha antes de ter Cristo. E a gente começa a rejeitar isso, a não receber isso mais perto da gente, justamente porque a santidade de Deus está na nossa vida. O Espírito que é santo está em nós. E o pecado leva à morte. E alguma dessas práticas que existia naquela época, existe nos nossos dias, são, por exemplo, a insensibilidade com quem está do nosso lado, a insensibilidade com quem está sofrendo, a insensibilidade com o que Deus está fazendo, a insensibilidade com o problema do outro, a injustiça que o outro está sofrendo, a escravidão na qual o outro está vivendo, a miséria na qual o outro está vivendo. Quando nós, eu e você e a igreja se torna avivada e barulhenta, mas não se importa, não ama, de forma prática, real, a quem está precisando de Deus, ela está se tornando e se demonstrando insensível. Insensibilidade é um pecado que o Espírito Santo não gosta, não quer na nossa vida e no meio da igreja. Assim como a depravação, assim como a mentira, ou a meia-verdade, ou a distorção das coisas. A ira descontrolada que ela vive e passa de uma noite para outra, semana, mês, 2 meses, e aquele coração iracundo, raivoso, cheio de amargura, está lá dentro. Quando essas coisas estão dentro da gente, fica difícil para a gente experimentar um avivamento. A gente talvez viva um despertamento, ou viva uma coisa interessante, bacana, legal, mas com isso dentro é complicado. Furtos, pequenos furtos, palavrões, amargura, inimizade, divisão, partidarismo. Ou como a gente viu, violência, agressão, seja física, verbal, seja gestual. Injustiça com alguém, destruir o outro, ou o plano do outro, ou querer tocar horror, bagunçar aquilo que Deus está fazendo. Tudo isso são pecados dos quais a gente tem que se livrar, porque um avivamento genuíno não convive com esse tipo de atitude. Essas atitudes têm que gerar dentro de mim, de você, da igreja de Jesus, nojo. E esse nojo vai fazer com que a gente não se contamine mais com aquilo. Se é que a gente está vivendo o avivamento. Porque avivamento é um ato sobrenatural de Deus, não é um ato movido e feito pelo homem. Mas é um ato de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida de todas aquelas pessoas que se entregam, se rendem e dizem assim: Senhor, faz tudo o que o Senhor precisa fazer, a começar em mim. Aí eu tenho essa experiência, outro vai tendo, e aí nós vamos tendo, mas uma coisa fica claro: santidade. Onde há santidade, há unidade. Onde há carnalidade, há divisão. É só ler a carta de Paulo aos Coríntios e a carta de Paulo aos Efésios. O avivamento é um ato sobrenatural de Deus na vida de qualquer cristão que se permita transformar pelo Espírito Santo. E para que ele se processe de forma verdadeira na minha vida e na sua vida, requer muita oração e entrega genuína. Aquilo que eu falei há uns domingos atrás, está por completo, entregue totalmente ao Senhor. Há um escritor, teólogo e avivalista americano muito famoso, um homem que era muito cheio da presença de Deus. O cara chegava e as pessoas, sem que ele desse uma palavra,
percebiam a chegada de Deus no lugar. Ele chama-se Charles Finney. E Charles Finney, que era um avivalista americano, ele diz o seguinte: sem muita oração e lágrimas não há avivamento. E quando eu conversei com Jorge Mitian 2 domingos atrás, 3, na verdade, e ele estava recontando a história do avivamento na Argentina, ele falou: existe um avivamento na Argentina que começou lá nos anos 60, 67, que perdura até hoje, mas existe uma coisa que começou parecida com um avivamento, que se perdeu do propósito de Deus, porque as pessoas trocaram o propósito pelo meio, o alvo pelo meio, preferiram aquilo que era melhor para elas, para suas instituições, do que aquilo que era agradável a Ele, Deus. Então esse é o primeiro aspecto do avivamento, é a inconformidade. Eu não quero saber do pecado na minha vida, nem perto de mim. Isso não me faz uma pessoa antipática, muito pelo contrário, me faz uma pessoa simpática, amorosa, mas eu não quero me contaminar com algo que seja nocivo e mortal para mim, ou para minha família, ou para minha igreja. O segundo aspecto de um avivamento genuíno, além da inconformidade que Abacuque ali expressa: Deus, por quê? Eu vejo tudo isso, sinto tudo isso, percebo todas essas coisas, mas vai além disso. Havia também em Abacuque não só uma revolta com aquilo que era pecaminoso nos seus dias, e com o domínio maligno do Império Babilônico assolando o seu povo, mas havia também nele um desejo profundo de ouvir o que Deus tinha para fazer naqueles dias e naquela situação. Porque ele conhecia Deus e ele sabia que Deus não era um Deus que ficava assistindo a história, mas era um Deus, e é um Deus que faz a história, que controla a história, mesmo que a história que Abacuque vivia, ou que eu e você estejamos vivendo, não seja exatamente como nós a contaríamos. Mas Abacuque, abra agora ali comigo um pouquinho no capítulo 2, se você tiver com tablet ou celular, ou com a sua Bíblia aberta, mantenha Abacuque aberto, mas capítulo 2, o versículo 1, diz assim: eu vou subir a minha torre de vigia. Talvez se você pudesse falar assim: eu vou para o meu quarto de intimidade com Deus, a minha sala do tesouro, o meu quarto de escuta. Abacuque falou: eu vou para a minha torre de vigia, e eu vou esperar com atenção o que Deus vai dizer e como vai responder a minha queixa. Eu vou subir lá, no lugar onde eu gosto de estar, ali onde eu me sinto mais próximo e mais perto, no meu cantinho de vigilância, e eu vou lá e eu vou esperar, e vou ficar muito atento. Eu não vou cochilar, me distrair, mas eu vou esperar com atenção, porque eu quero saber o que Deus vai me dizer, o que Deus vai responder ao meu desabafo, à minha queixa. E essa é a outra característica de um avivamento, de uma presença intensa e forte do Espírito Santo na vida da gente. É o desejo verdadeiro, sincero, profundo, de ouvir a Deus e ouvir a sua resposta. E isso envolve o que Abacuque diz aqui, quando ele diz esperar com atenção. Porque você pode perceber o seguinte: muita gente gosta de orar, de falar, de se queixar e de desabafar com Deus, mas não gosta de esperar Deus falar, não gosta de esperar Deus responder. Espera muito pouco, e muitas vezes espera sem estar atento, e muitas vezes espera, tem atenção, mas quando Deus responde, não gosta do que Deus responde, não obedece ao que Deus responde. E o avivamento e o Espírito Santo não pode estar num coração desobediente, rebelde, independente, e que se autolidera, num coração autossuficiente. Então,
uma segunda característica é isso, é o desejo profundo de ouvir Deus e ouvir o que Deus tem para falar e fazer o que Deus diz. O Senhor não vai derramar o seu Espírito em alguém que não tem fome e sede de fazer a sua vontade. Irmãos, olha o que Jesus diz, a gente lê e pega duas palavras, fome e sede. E muitas vezes a gente fala, ok, fome e sede de Jesus, e está certo, a gente tem que ter fome e sede de Jesus mesmo. Mas Jesus diz assim, felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Bem-aventurado, próspero, feliz, alegre, vivo, avivado, cheio de Deus, entusiasmado, que significa cheio de Deus, são aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, traduzindo, de obedecer a tudo que Jesus ensina. Porque o discípulo de Jesus é aquele que acredita, que tem fé, que crê nas palavras de Jesus, e mais, e obedece às suas ordens. A pergunta é, como é que vamos fazer a vontade de Deus sem conhecer sua palavra? Como é que eu quero ouvir Deus nos detalhes se eu não conheço Deus nas suas expressões mais óbvias, mais objetivas? Como é que eu quero ir para um mestrado se nem o bacharelado eu consegui? Como é que eu vou avançar para um doutorado se eu não fiz um mestrado? Como é que eu vou fazer um pós-doc se eu não fiz um doutorado? Se até os homens criam normas e regras, Deus não é diferente. Deus não leva ninguém da imaturidade à maturidade da noite para o dia. Não foi assim com Jesus. Embora aos 12 anos ele fosse capaz de falar com os doutores da lei, não foi aos 12 anos que ele fez tudo que Deus o estava preparando para fazer. Porque Deus tinha um caminho de aprendizado para Jesus. E a Bíblia diz em Hebreus 5:8 que Jesus aprendeu muitas coisas de Deus, inclusive a obediência como um princípio de vida contínuo, através de todo o processo que ele viveu, que envolveu o sofrimento. O sofrimento era o custo do aprendizado. Como eu vou fazer a vontade de Deus se eu não conheço a palavra? Deus não vai me usar como Ele gostaria, da forma como Ele quer, na intensidade que Ele quer, se eu não crescer na presença dEle, conhecendo Ele, não só assim de forma empírica, mas conhecendo o que está no coração dEle, na mente dEle, o que Ele diz. Como eu posso ter profundidade com Deus se eu desprezar o livro que transforma a vida da maior parte das pessoas ao redor do mundo, que chama-se a Bíblia, o livro escrito por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, usando cerca de 40 homens num período de 1500 anos. Se eu ignorar esse livro, que tem dentro dele espírito e vida, eu não tenho como conhecer Deus de forma profunda. Eu posso ter várias experiências com Deus, mas posso continuar sendo um menino na presença dEle. E é exatamente isso que acontece muitas vezes na vida das pessoas. Elas entram no reino, nascem de novo, têm os seus nomes escritos no livro da vida, mas elas não abandonam a meninice, a infantilidade, a superficialidade. Elas simplesmente se contentam com o fato de que são salvas, de que pertencem a Cristo, mas não valorizam as palavras do Senhor, não estudam a palavra do Senhor, não mergulham na vida de Cristo, não mergulham na doutrina dos apóstolos. É inconcebível a igreja de Jesus Cristo não ser profunda nos evangelhos e nas cartas do Novo Testamento. Ela tem que conhecer a palavra toda, né? Eu digo não de cor, mas nós temos que ler e conhecer a palavra toda. Mas assim, os evangelhos e as cartas, é inconcebível a igreja querer ser plena sem conhecer isso, sem desprezar isso, porque isso diz respeito à igreja. A igreja é ensinada, aliás,
O fundamento da igreja é Cristo. Mas a doutrina que a faz crescer é a doutrina que Cristo ensinou aos apóstolos, que ensinou aos irmãos da igreja e que nos ensina até hoje, e que não mudou. Então, Deus quer que a gente chegue à maturidade. A gente não pode desprezar o processo. O processo é o segredo. Chegar lá depende de eu encarar o processo com maturidade, com disponibilidade para obedecer ao Senhor e obedecer ao Espírito de Deus que se move através da igreja. O autor de Hebreus, na carta, no capítulo 5, ele diz algo interessante. Veja, palavras do Senhor, não precisa nem de interpretação. Ele fala assim: gente, depois de tanto tempo, vocês já deveriam ser mestres. Aí você pensa assim, ele deve estar falando de mestre no sentido de que o cara passou por um seminário teológico, ele conhece o grego, o hebraico, o aramaico, será que ele conhece todas as teologias? Não, preste atenção no que o texto diz. Vocês deveriam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que ensine a vocês as primeiras lições, né? Dos ensinamentos de Deus. E em vez de vocês terem alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Ele está usando uma palavra metafórica, né? Uma linguagem metafórica. E quem precisa de leite ainda é criança. Agora vem a interpretação. E não tem nenhuma experiência para saber o que é certo e o que é errado. É isso. Você sabe o que é uma criança e o que é um mestre? O mestre é alguém experimentado no que é certo e no que é errado. Não no sentido de que ele vive praticando o errado e o certo para ser experimentado, mas no sentido de que ele tem experiência com Deus, ele sabe o que é certo e anda na vontade de Deus, e sabe o que é errado e abomina o pecado. Esse é o mestre, ou esse é o homem ou a mulher maduro. E aqui nesse texto, o autor deixa uma admoestação a quem quer ficar estagnado, ou a quem quer ficar na infância da fé, no jardim de infância, ou quem quer ficar apenas usufruindo de coisas bacanas, sem crescer nas coisas mais profundas de Deus. Mas o que você quer dizer por profunda? A obediência às coisas que Deus já nos ensinou e nos ensina e nos solicita, coisas específicas, que Deus fala a cada um de nós. Se a gente não caminha nessa revelação, nessa obediência, a gente não adquire maturidade. A gente pode adquirir conhecimento cognitivo, mas a gente não adquire maturidade em Cristo, o caráter de Cristo, o jeito de Cristo viver. Isso não vem em seminário, isso não vem da noite para o dia, isso vem de forma crescente e contínua, quando a gente se entrega ao Espírito Santo, totalmente, e diz para o Senhor assim: Senhor, eu quero te obedecer em tudo. E isso é um processo. A gente vai precisar de muita ajuda. Todos nós precisamos de muita ajuda para obedecer. Porque Deus sabe onde Ele pode apertar nas nossas vidas. Ele sabe onde Ele quer tratar. E na maioria das vezes também nós sabemos. A questão é se nós vamos permitir. Sabe, os maiores fracassos do povo de Israel aconteceram em momentos que eles estavam em decadência, obviamente espiritual. E essa decadência espiritual do povo de Israel era consequência deles ignorarem as leis de Deus, a vontade explícita, objetiva de Deus. Vamos fazer o que a gente entende que tem que fazer, vamos fazer mais ou menos como a gente quer, e não é assim como Deus já falou, cansamos de esperar, cansamos de ser desse jeito, e aí eles entravam num processo de afastamento, de religiosidade, e aí o povo entrava em decadência, e aí vinha a destruição, o pecado assolava aquela nação, e foi por isso que Deus levantou o profeta Oséias, entre outros profetas, e disse assim para o povo: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim, e esqueceram as minhas leis. Gente, essas não são palavras de Oséias,
São palavras de Deus por intermédio de Oséias. É Deus falando na primeira pessoa através de Oséias. Vocês que são meu povo, vocês me ignoraram. Vocês não querem papo comigo. Vocês estão sendo destruídos. Vocês também que são os sacerdotes, naquela época existia essa classe, os sacerdotes e os leigos, né? os sumos sacerdotes, toda aquela divisão religiosa. Hoje não. Hoje todos nós somos sacerdotes. E ele fala assim, vocês esqueceram de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não os aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os seus filhos como meus sacerdotes. Por quê? Porque Deus não despreza os seus ensinamentos. A doutrina dos apóstolos, ou todos os escritos do Novo Testamento, são vigentes, não caducaram, continua valendo para a igreja. Deve ser a regra de fé, a norma, o parâmetro, o prumo, a referência, o manual, o livro, deve ser o instrumento para que a gente cheque tudo que a gente está vivendo com Deus e com o nosso irmão, e fora do contexto da comunidade e da igreja, com o próximo. Eu estou vivendo dentro da vontade de Deus? Como eu vou saber isso? Eu preciso conhecer qual é a vontade de Deus. Onde eu vou encontrar a vontade de Deus de forma segura? Na palavra. Porque a palavra nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus, com o plano que o Pai tem para a gente. Por isso que a gente não pode deixar de progredir e de perseverar no conhecimento dela. E aqui vale uma ressalva, uma observação. A gente tem que aprender a ler o livro todo, ler o capítulo todo. Mesmo que você leia um versículo e aquilo pule para dentro de você, leia o contexto anterior, leia o contexto posterior, leia o que Deus está falando para quem Ele escreveu, entenda o que Deus queria dizer, traga uma aplicação daquilo para a sua realidade, para os seus dias. Porque, irmãos, há muita, mas muita má interpretação das Escrituras. Há muita gente falando em nome de Deus coisas que Deus não falou. Isso acontecia, como eu já falei, no Antigo Testamento, no Novo. Jesus alertou, os apóstolos alertaram. Hoje em dia, pastores, homens de Deus, para cima e para baixo, na internet, em tudo quanto é lugar, alertam. E nos últimos dias, diz a palavra, o apóstolo Paulo, que seriam dias complicados, porque muitos vão apostatar da fé, porque vão dar ouvidos a ensino de demônios. Aí você acha que Paulo está dizendo o seguinte, que um demônio vai se materializar e dizer, olha, senta aqui que eu vou te ensinar? Óbvio que não. É ensino de demônios dado por gente que parece, mas não é. Por isso que a gente precisa de conhecer a palavra de Deus, crescer nela, se aprofundar nela. E Pedro diz que ela é um alimento. Por isso que a maturidade não vem pelo conhecimento só intelectual, vem pelo conhecimento que se torna vida através da obediência ao Espírito Santo, à palavra, e essa obediência me alimenta, me fortalece. Ninguém derruba um homem de Deus que está alicerçado no firme fundamento que é Cristo e na doutrina dos apóstolos. Pode prendê-lo, pode matá-lo, mas não pode derrubá-lo por dentro, porque o espírito dele, a mente dele, pertence a Cristo. É por isso que eu vou dar um exemplo para você de um nível de maturidade que muita gente não consegue entender. E é a evidência de alguém que é maduro na fé. Eu vou dar para você o exemplo do apóstolo Paulo, preso em Roma, escrevendo as cartas dele. E aí Paulo lá no capítulo, em Efésios capítulo 6, ele começa a falar da guerra espiritual, da batalha espiritual, se inspira por Deus, pelo Espírito de Deus a falar daquilo, quando ele estava olhando ali, provavelmente um soldado romano, um centurião, alguém que estava ali guardando ele preso, e ele vai falando do capacete, do cinturão, do escudo, da espada, maravilha, e ele vai falando, e a guerra é isso aí, fique firme na graça e na força do seu poder, usem a armadura de Deus, não a de vocês, nem a de homem algum. E aí ele fala assim, mas agora eu queria também pedir oração para vocês, orem por mim. E aqui eu faço a observação da maturidade daquele homem. Qual era a oração que Paulo fazia, quando ele estava preso?
Ora por mim, manda uma comitiva da igreja, para que eles venham aqui e repreender os demônios, para que os anjos derrubem essa cadeia, e para que não sei o quê. Orem para que eu seja liberto, orem porque eu quero ser livre, orem porque eu não aguento mais aqui esse enclausuramento. A igreja pode e deve orar por isso, pela libertação dos presos que amam a Jesus. Mas a oração de Paulo, estou falando do Paulo, não da igreja, era: orem por mim para que eu tenha coragem, ousadia, para falar aqui dentro para todas as pessoas acerca do Evangelho de Cristo, da graça de Deus, do Evangelho do Reino de Deus. Aquilo era maturidade. Se Deus ia libertar ou não ia libertar, Ele é Deus. Isso não se conquista, irmãos, em seminário teológico. Em nenhum lugar, isso se conquista andando com Deus de verdade, vivendo um avivamento genuíno. E aí a pergunta é: como é que está a nossa fome e sede de fazer a vontade de Deus? De conhecê-la e de obedecê-la. Eu tenho fome e sede de fazer a vontade de Deus. Eu tenho fome e sede de estudar a palavra para poder aplicá-la na minha vida e compartilhar com as pessoas não apenas a teoria, mas o que Deus já tem me revelado por experiência, de andar e discernir o que é certo e o que é errado. Último aspecto de um avivamento genuíno é a fé sobrenatural de Deus. Nós falamos e cantamos sobre fé, foi falado sobre fé aqui no momento do dízimo, da oferta, e é isso, a fé é fundamental para quem está vivendo um avivamento, porque o próprio Abacuque diz que o justo vive pela fé. Jesus repete isso, os apóstolos repetem isso, mas isso foi dado primeiramente a Abacuque ali. O justo vive pela fé. No capítulo 3 do livro do profeta Abacuque, olhe lá comigo, capítulo 3 agora, no versículo 2, e em seguida a gente vai ler do 16 ao 19, diz assim: ó Senhor, versículo 2, ouvi falar do que tens feito, e eu estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. É interessante, né? Porque ele sabia da história lá atrás, no passado dele, que Deus era um Deus de grandes movimentos, de grandes ações, coisas sobrenaturais, espetaculares, providências assim, que todo mundo ficava: não, só pode ser Deus. E ele lembra disso, ele fala: Senhor, faz de novo nos nossos dias. E hoje a gente ora e está fazendo um jejum com o intuito de dizer: Senhor, faz de novo o que o Senhor fez lá atrás. Faz coisas poderosas, maravilhosas, aqui no nosso meio, na minha vida, na minha casa, entre nós, na nossa cidade, na nossa comunidade. Faz de novo. Aí no versículo 16, pule para o 16. Quando eu ouvi tudo isso, eu fiquei assustado e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar, tranquilo, o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Ainda que as figueiras não produzam frutas, porque estava tudo destruído, né? E as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitona para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador, porque o Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Olha aqui de novo, não agora Paulo, mas o próprio Abacuque, mostrando a evidência, dando notórias evidências do quão maduro um homem de Deus ele era. A fé sobrenatural, a fé que está acima de qualquer circunstância. A fé que é consequência de uma rejeição ao pecado, de um abandono ao pecado, de um arrependimento em relação
ao pecado, a mesma fé que também é consequência de uma busca, de uma fome, de uma sede pela obediência da vontade de Deus. Essa é a fé sobrenatural de Deus que trouxe Abacuque até aquele momento, a ponto dele olhar para a história dele, dos seus dias, e falar: ainda que a desgraça e o caos estejam instaurado, eu tenho um Deus poderoso, eu tenho um Deus forte, eu tenho um Deus que me faz andar firme, eu tenho um Deus que me leva para as montanhas, eu tenho um Deus que me deixa seguro. Eu não vou viver por causa do caos, mas eu vou viver apesar do caos, eu vou viver acima do caos, porque a fé sobrenatural, ela faz você enxergar além do que os olhos carnais podem ver, dando certo ou não dando certo. Quem é avivado, quem vive um avivamento, quem vive numa plenitude genuína, vive nessa fé sobrenatural. E essa fé possibilita a glória de Deus. Essa fé possibilita a gratidão, mesmo num momento de escassez, a tranquilidade, mesmo num momento de escassez. Quantas vezes, quando as coisas começam a apertar, as pessoas querem perder a cabeça e fazer coisas loucas, ou sair culpando o mundo inteiro, perdem completamente a noção e o controle. A gente precisa dessa fé sobrenatural que vem de Deus, da obediência, de uma vida de arrependimento. Em outras palavras, se o caos é na minha vida, ou é na minha nação, se eu tenho essa fé sobrenatural, eu posso seguir nela, confiando no Senhor, de que o Senhor está no controle, de que as coisas vão mudar, e eu posso ser agradecido. É isso que Abacuque nos ensina, a viver de uma fé de Deus, em Deus, de maneira sobrenatural. Abacuque ensina que, vivendo assim, nós podemos superar qualquer circunstância. E por causa dessa fé, a gente pode se aproximar de Deus de maneira temente e de maneira ousada, confiante. Sabe, concluindo para a gente orar, Deus se agrada quando Ele vê a gente se aproximar dEle para dividir as coisas que pesam no nosso coração, para confessar os nossos pecados, para falar das nossas queixas. Deus não tem problema com isso. Deus deseja que a gente suba a nossa torre de vigia, ou vá ao nosso quarto de escuta, ou vá na beira do lago, onde a gente quiser, na casa do tesouro, sala do tesouro, vá para a intimidade com Ele. Deus deseja isso, de nos ver lá. Para quê? Para ouvir, mas também para nos ver esperando o que Ele vai nos dizer e o que Ele vai nos responder. Portanto, suba na sua torre de vigia, vá para o seu quarto de escuta, e exerça essa fé sobrenatural que Deus tem dado a você. Ela só precisa ser acrescida, treinada, exercida. Porque a fé que você tem é a fé que Deus repartiu com você. Diga para a pessoa que está do seu lado, a fé que você tem foi Deus que deu. Exercite essa fé. Deus nunca vai te deixar. Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o avivamento em pessoa. Ande com Ele, seja como Ele é, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, que você possa sair daqui mais motivado, avaliando o que Deus tem falado com você nessa noite, através dessa palavra, o que você está vivendo, e saia daqui com vontade de continuar crescendo. E você tem muitos dias aí pela frente de jejum ainda. Continue orando, jejuando, buscando ao Senhor, ouvindo de Deus e andando na presença dEle. E se prepare para o que vem adiante. Amém? Coisas preciosas, poderosas e maravilhosas virão sobre a sua vida e a partir de você. Amém?